E, imediatamente, nós vamos passar para o nosso primeiro painel. Tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado, Celso. Obrigado pela presença. Obrigado, Nelson. Obrigado, Marcel. Obrigado mais uma vez, Herbert. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui 6 sacolas, gentilmente cedidas pela Eletronorte. Depois a gente vai bolar uma forma de fazer um sorteio, tá? Vocês vão me ajudar aí, quem faz aniversário, então, algum amigo que estiver aqui presente, eu vou dar uma sacola democraticamente, tá bom? Eu tenho 6 sacolas da Eletronorte para sortear, né, Débora, né, Fabiola? E, democraticamente, a gente vai sortear. Necessariamente, as pessoas vão ter que estar aqui presentes. Sortear é uma forma, digamos, gentil de dizer, porque, na verdade, nós vamos escolher alguém aqui que esteja presente e, democraticamente, a gente vai dar esses brindes tão bacanas cedidos pela Eletronorte. Bem, painel 1, futuro da eficiência energética. Vamos ter o privilégio aqui de receber o professor José Aquiles Baesso Grimoni, que será o nosso moderador, a quem eu peço uma saudação inicial. Professor, por favor, tome assento aqui como moderador do nosso painel. Professor associado da Poliusp, Departamento de Energia e Automação Elétrica. Foi diretor do que é hoje o Instituto de Energia e Ambiente e é o coordenador do Programa de Uso Racional de Água e Energia da USP. Importante seu trabalho, professor, seja bem-vindo, fique à vontade. Vamos receber também a senhora Andréia Andrade de Matos, secretária de Eficiência Energética da ABIS. Bom dia. Fique à vontade, por favor. Senhora Andréia Andrade de Matos, engenheira química pela Escola de Engenharia de Lorena, da USP, USP, pós-graduada em Saúde Pública pela USP, especialização em Eficiência Energética pelo FDTE, MBA em Gestão de Energia, Petróleo e Gás pela FMU e MBA em Gestão de Negócios, Setor Elétrico pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Bem-vinda, fica à vontade. Senhor William Tomé Neto, engenheiro de aplicação da Accenture. Olá, senhor William, seja bem-vindo, por favor. Engenheiro mecânico pelo Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduação em Energias Renováveis, Geração Distribuída, Eficiência Energética, pela PESPOLI, Consultoria Energia. Muito bem-vindo, viu, engenheiro William Tomé Neto? Vamos também receber a senhora Estela Testa, por favor. Bom dia. Conselheira da BIMAC, seja bem-vinda. Engenheira, CEO Perlais Américas, presidente do Sindesan, vice-presidente da SS-MIAFRE, coordenadora do Conselho de Saneamento Ambiental e conselheira de ética da Abisma, diretora plenária da Ciesp, conselheira do SEMAS, conselheira do CONFEM, conselheira consultiva SESI Senai do DEPAR, regional de Jundiaí, diretora do Conselho Consultivo e conselheira consultiva certificada associada à BC3 e diretora do Departamento de Produtos, Serviços e Negócios, DSN da Ciesp, tá certo? Obrigado, bem-vinda. Nós vamos, então, passar diretamente ao nosso professor, que vai fazer aí a introdução, o professor José Aquiles Baesso Grimoni, tá bom? Ele vai conduzir o painel, teremos as apresentações e depois nós vamos ter um período aí de até 10 minutos para perguntas e respostas. As nossas recepcionistas, a Fabiola e a Débora, vão estar com 2 microfones à disposição para que a gente possa discutir acerca do tema que a gente está apresentando nesse painel, tá bom? Então, muito obrigado. Professor, fica à vontade, o espaço é seu. Boa apresentação, bom painel. Então, bom dia a todos. É uma honra estar aqui no COBE. Eu participava bastante, né, antes da pandemia. Eu sou professor lá da Poli há um bom tempo, né, na área de eficiência energética e energias renováveis, né. A gente tem um programa próprio de uso racional de água e energia, é um programa já histórico, tem mais de 20 anos.
Então, a gente tem ações lá muito importantes nas unidades da USP, e, recentemente, nós ganhamos aí 2 editais do PE com o PID, de eficiência energética e geração de energia própria no campus, né? Então, hoje temos 3 usinas fotovoltaicas lá no campus da USP, em São Paulo, aqui no Butantã, e o atual reitor está com um programa de expandir esse número de usinas lá no campus e retomar o nosso programa interno lá de uso eficiente de energia nos prédios, né? E tem um programa de mobilidade elétrica também sendo implantado. A ideia de ter um campus sustentável, usar o campus até como um laboratório, né? Então, novamente, é uma honra estar aqui. A ideia do painel é falar um pouco sobre o futuro da eficiência energética e ações dentro desse conceito novo que está aparecendo nas empresas, foi incorporado por várias empresas, o ESG, né, que conversa com o conceito que já existe desde a década de 70, na sustentabilidade, o famoso relatório Brundtland, né, no primeiro encontro dos países aí para discutir as questões da crise energética gerada pela crise do petróleo da década de 70 e o atual problema que a gente tem do aquecimento global, né, o uso de combustíveis fósseis, né, e a gente está percebendo alterações climáticas no planeta intensas, né, o Brasil está sofrendo muito com a situação atual aí das chuvas, né, em vários locais do país, e também secas em alguns locais, né? Então, isso afeta a vida das pessoas e afeta a economia do país, né? Então, acho que são ações conjuntas, né? Não existe uma disputa entre energias renováveis, limpas, com eficiência energética. Elas têm que caminhar juntas, né? Como já foi falado aqui, a eficiência energética é a primeira fonte de energia, né? É a energia até mais barata do que as outras, né? Melhor a gente reduzir o consumo, usar racionalmente, conservar e usar eficientemente do que ficar construindo usinas, né? Então, acho que é salutar esse debate, né, de repensar aí, um novo governo aí implantado, né, e retomar algumas coisas que foram deixadas de lado aí, e reforçá-las, né? Tem toda essa dificuldade de recursos, né? Então, acho que a gente precisa recompor essa fonte de recursos aí para os programas de eficiência energética. Mas vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram para ouvir os palestrantes, certo? Então, vamos iniciar, né? A primeira palestra aí, da Andréia. Eu descobri que a Andréia é de Lorena e eu nasci em Lorena também, então o mundo é pequeno, certo? Então, a Andréia vai falar sobre o programa de eficiência energética das concessionárias e o contrato de performance, ESG e sustentabilidade. Acho que a ideia é 20 minutos, né? Tentar controlar o tempo aí. Então, a palavra é sua, André. Muito obrigado por estar aqui. Bom dia a todos, tá? Eu gostaria de cumprimentar meus colegas de painel, agradecer a Besco pela oportunidade de estar aqui, né? Depois, né, pessoal, de 3 anos aí do Congresso online, finalmente estamos voltando ao Congresso presencial. E um agradecimento especial ao professor Enio também, né, pela parceria aí que a gente já tem de um longo tempo, né, professor? Mais uma surpresa aqui no início, né? Eu falo que lorenense, gente, não é por nada, não. Onde eu vou, eu encontro. Eu falo, não, eu sou de Lorena, interior do Vale do Paraíba, né? Um prazer saber que o senhor é de lá também. Eu estou aqui representando a ABS, né? Até trouxe a colinha aqui para eu não falar o número errado, né? A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Ela tem hoje aí no seu corpo associativo cerca de 10.000 funcionários, né? E ela tem a missão de ser propulsora
de iniciativas de cunho técnico, de cunho institucional, de cunho de gestão, para empresas do saneamento básico. Então, dentro da ABS, eu vou trazer aqui a visão que nós temos dentro das câmaras temáticas da instituição. Uma das câmaras que estão aqui, né, que eu trouxe na apresentação, é a Câmara de Gestão de Perdas e Eficiência Energética, a qual eu atuo como secretária de Eficiência Energética. Qual que é a missão dessa Câmara, né? Existem outras, né? Que essas câmaras vocês podem consultar no site da ABS. É a gente discutir, debater, trocar experiências, né? Trocar também experiências assim boas, ruins, voltadas para o saneamento. Então, no quesito da eficiência energética, né, nós temos ali também, antes de passar para esse tema, as empresas que fazem parte da nossa Câmara, Sabesp, Corsan, Sanepar, Copasa. Então, nós temos reuniões periódicas, onde a gente debate os temas específicos da Câmara. Sendo empresas de saneamento, todas nós, né, buscamos trabalhar para a eficiência energética voltado em três linhas, né, que eu chamo de ações, que são ações administrativas, onde a gente foca em estudos para a migração no mercado livre e relacionamento com concessionárias. Relacionamento com concessionárias voltado principalmente para ocorrências de interrupção de energia. Temos a linha também de projetos de eficiência energética, que ali eu destaquei em vermelho, que é onde eu vou mostrar o que as empresas de saneamento, qual é o modo, né, como que elas enxergam a viabilização de projetos de eficiência energética, que é através de participação no PEE, que são as chamadas públicas das concessionárias, e através de contratos de performance. Essas duas ações elas podem ser separadas ou em conjunto, como eu vou mostrar aqui para vocês uma das ações, acho que da Sabesp. E trabalhamos também na linha de inovação. Como que o saneamento hoje está olhando a inovação voltada para a eficiência energética? A gente está buscando gerar energia, né, através de turbinas, de turbogeradores. Estamos buscando tecnologias para a gente diversificar a nossa matriz energética e também o que já foi muito falado aqui, voltando também para a solar. Eu trouxe aqui só como para evidenciar, né, a Sabesp, que eu acho aqui do Estado de São Paulo, como todos conhecem, uma das maiores empresas de saneamento básico do Brasil e da América. No ano de 2022, a Sabesp teve um gasto na conta de energia de 1,5 bilhões. Essa conta, nas empresas de saneamento, ela costuma ser a terceira maior despesa, e eu faço uma atenção para o segmento, no saneamento de produção de água e tratamento de esgoto. É comum nas empresas de saneamento essa conta de despesa de energia ser a primeira conta, ela passa até pessoal, né? Porque o setor de saneamento ele é todo eletrointensivo. Falando um pouquinho do programa de eficiência energética, né, vou falar de trás para frente. Primeiro, fiquei triste de saber que de 0,5 nós vamos baixar para 0,25. Já concluindo, já faço o meu apelo para que isso seja, né, revisto e que a gente possa buscar mais incentivos para poder participar. Trazendo um caso na Câmara, que nós discutimos muito e compartilhamos com todas as empresas de saneamento, a Sabesp ela tomou a frente, lá em 2014 e 2015, e resolveu participar da chamada pública da concessionária Enel. E dessa experiência que nós tivemos, não só em 14 e 15, como também lá. Eu falo nós, gente, porque estou representando a ABS, mas também trabalho na Sabesp como gestora de energia. O que nós identificamos de pontos fortes dessa chamada pública? E eu hoje já comentei aqui, até vou fazer um parênteses, eu ouvi 2 colegas aí da Enel que trabalharam conosco na época. Participar, usar o recurso da chamada pública, ela possibilita para a empresa de saneamento otimizar o seu recurso de investimento, né, onde você vai modernizar uma elevatória ou um parque sem concorrer com o seu recurso de investimento.
E também tem, à medida do que você reduz o consumo e melhora a operação do seu parque, onde você produz mais e consome menos, apresenta aderência aos critérios ESG, é o ODS, se eu não me engano, é o 7. O ponto fraco da experiência que nós tivemos com 2 casos que não era fundo perdido e um caso que foi, acho que 40% a fundo perdido. O aporte não sofre correção do PE. E isso aí fica, é uma chamada aqui, um ponto de atenção para as concessionárias, né, que eu sempre vivo falando com a Enel ou com a EDP. Muitos colegas nossos, eu acho que Sanepar, a Copasa, eles, nas nossas reuniões periódicas, o que não estimulava a participação no PE é a burocracia na fase de habilitação. Porque como que é o critério? Você pode fazer um bom diagnóstico energético, você tem um RCB, uma relação custo-benefício muito boa, mas se a documentação de habilitação da empresa não estiver ok, o projeto não é aprovado. Então, para o projeto ser analisado do ponto de vista técnico, a empresa precisa ter toda essa documentação. Então, eu acho que essa burocracia nessa fase, ela não estimula muito a gente, né? E eu falo que, gente, é muito difícil, porque nós passamos por 3 e foi trabalhoso. Tá? Eu trago aqui, exemplificando essa experiência. Os 2 casos que nós tivemos foi a modernização da elevatória de água França Pinto, aqui na região perto da Paulista, e tivemos a modernização da estação elevatória final da ETBC. França Pinto já está concluído, né? Nós tivemos substituição de motores dos conjuntos, motobomba e painel, e apresentou uma redução de 14% do consumo de energia. A estação elevatória final da ETBC, o projeto já está implantado e agora já está na fase de remuneração à concessionária. Um outro que nós participamos foi o projeto também, a chamada pública de incentivo à substituição de motores. Nós substituímos 12 motores em 4 estações elevatórias de água. Então, eu trouxe aqui uma foto, né, do antes e depois, porque você olhar o antes e depois dá uma alegria e você compensa, você fala, poxa, passei por toda aquela dificuldade burocrática, não técnica, tá, gente? Burocrática, mas valeu a pena. Como que nós viabilizamos, né, em função do recurso das concessionárias ser da ordem de 0,5%, para uma empresa do porte da Sabesp, era um recurso relativamente pequeno para poder viabilizar o projeto totalmente. Então, lá em 14, 15, né, mas foi mais precisamente em 2015, como que nós estruturamos o modelo? Nós, aqui, né? Ó, a participação, submetemos o projeto à chamada pública da Enel, e para executar o projeto executivo, nós efetuamos a contratação por performance de uma ESCO de mercado. Então, a economia do projeto remunerou a ESCO e remunerou a Enel. O que é essa setinha vermelha? O que nós buscamos? Dentro, né, a burocracia também do edital, ela preconizava que, como você vai comprar bomba, painel, trocar motor, que a Sabesp, à época, ela teria que efetuar essa compra com o recurso do PE. E aí, quando nós olhamos, nós falamos, dentro da lei, na época, 8666, teríamos que fazer 4 ou 5 licitações para fazer a aquisição dos equipamentos. Tivemos inúmeras reuniões com a Enel, então, né, não vou nem entrar em detalhes, e que aí conseguimos que a ESCO, que ganhou o nosso processo licitatório de performance, adquirisse os equipamentos que seriam substituídos nas instalações, e a Enel remunerasse a ESCO por isso. Por quê? Para o dinheiro não transitar dentro da Sabesp, nós não temos que fazer a licitação. Enfim, ganhar agilidade com essa contratação.
Então, eu deixo sempre um slide para isso, porque esse foi o maior desafio que nós tivemos. Falando, né, contrato de performance. Por que performance? Performance, a gente sai daquela contratação comum, né, onde a gente remunera pelo serviço ali contratado, onde você remunera por desempenho, por meta, por resultado, né? E por que nós gostamos de trabalhar, e até a ABS, né, os nossos companheiros aí, amigos das outras concessionárias, estamos trabalhando em eficiência energética com contrato de performance. O primeiro, na contratação, a gente não concorre com o nosso orçamento de investimento. Nós temos maior agilidade na contratação. Por quê? Porque a gente consegue, no contrato de performance, colocar vários serviços. Então, que tipo de serviços nós conseguimos colocar? Projeto executivo, serviço de engenharia, inovação, em um contrato só. E o importante, gente, né, que eu gosto muito desse modelo, a empresa é remunerada pelo resultado. Se você faz uma contratação comum, a empresa será remunerada, tendo resultado ou não. Então, isso assim, é o que nós debatemos muito na ABS, né, com as nossas outras colegas de empresas de saneamento, e a gente estimula muito todo mundo a procurar trabalhar com performance. Então, recentemente, a ABS, né, acho que foi em 2021, não, esse programa já existe, né? Desculpa, gente. A ABS ela tem um programa que é o Programa de Desenvolvimento de Parcerias Mais Eficientes. Qual que é o objetivo desse programa? Apoiar as empresas operadoras quanto à elaboração de contratos de performance e desempenho, né? E esse programa ele prevê treinamento, capacitação de todo o corpo técnico das empresas que estiverem interessadas. E também trabalha, esse programa ele tem 3 pilares. Né? Quais são os pilares desse programa? O treinamento Uniabs é um treinamento online e está disponível no site da ABS, não precisa ser sócio, tá, gente? É só entrar lá no site, o treinamento está disponível. Em 2021, a ABS lançou o seu 2º manual de contrato de desempenho. Né? O primeiro foi lançado, se eu não me engano, em 2019. No Congresso da ABS de Curitiba, em 2021, nós lançamos esse material. E o 3º pilar é um treinamento de caso prático. Esse treinamento é feito de forma presencial, onde a gente capacita e desenvolve a força de trabalho através da construção de um caso prático. Então, é muito bacana, pessoal. Falando um pouquinho do contrato de desempenho, né, de performance e desempenho. Esse material está disponível no site da ABS, para baixar, é gratuito. E vou trazer para vocês, eu tenho 5 minutos, nesse manual eles têm 29 cases, com 7 temas diferentes, voltados à eficiência energética. Se eu não me engano, são 4. E eu vou trazer aqui para vocês um deles, também que essa Sabesp a gente modelou. Se eu não me engano, 2020, fizemos a licitação, que é uma geração de energia com turbina. Né? Fizemos um pregão, trouxe ele aqui, pregão, prestação de serviços de engenharia para a geração de energia elétrica na modalidade geração distribuída. Quais são os pontos de aplicação? Sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Então, esse contrato ele já trouxe o conceito básico do contrato de performance. Qual é a primeira etapa? Implantação do escopo. A segunda etapa, o investimento. A terceira etapa, o benefício. Então, dentro desse contrato, nós colocamos no edital todo o serviço de engenharia que seria necessário para o projeto, que seria o fornecimento das turbinas, a instalação das turbinas, os serviços elétricos, civis e de engenharia. Esse contrato, né, ele tem 10 sites da empresa
com turbinas instaladas, e a economia prevista dele é de 800 megawatts por mês. Em que fase nós estamos agora dele? Nós estamos no último site a ser instalado, devemos finalizar agora em março. Agora, em abril, já vamos entrar para o período de apuração da performance. Então, a título de curiosidade para todos, eu trouxe um site. Esse foi o primeiro que nós instalamos a turbina, que é o site da Elevatória de Água Itaquera. Então, para vocês verem, aqui, ali na caixa acústica, ali dentro está o tubo gerador. Então, qual o conceito e o que nos motivou a formatar um contrato de performance, né? E o interessante é que nas nossas reuniões da ABS, o pessoal fala, olha, ninguém nunca fez performance para gerar energia. A gente já comprou o turbogerador, instalou, mas ele não é performado. Ele gera quando dá, quando não dá. Nesse modelo, não. Está sendo um desafio muito grande, não só para a Sabesp, como para os consorciados, mas a gente tem que começar, né, pessoal? Alguém tem que começar. E nós tomamos o cuidado aqui de colocar proteção acústica, porque o turbogerador faz um barulho, a gente tem algumas regiões que são perto de casas ou de instituições que, né, podem incomodar. E qual é o conceito básico desse contrato e desse projeto? Nós resolvemos aproveitar um material que nós já temos, que é a água, passando nas nossas tubulações, e por que não gerar energia com isso? A água já está ali, né? Para quem quiser, eu estou à disposição para dar maiores detalhes no quesito de contratação, de escopo, de investimento. E, por fim, né, concluindo, quais são os pontos relevantes de uma contratação por performance, que não só a ABS, né, através das suas operadoras e das câmaras temáticas, a gente enxerga como um futuro para nós podermos trabalhar com eficiência energética. Contratar por performance, participar do PEE. Qual que é a conclusão e vantagem que a gente acha e enxerga de tudo isso? Pagar pelo resultado, pessoal, uma solução de custo indireto. A gente tem uma flexibilidade na execução. Por quê? A partir do momento que você tem o contrato, que ele é 60 meses, você consegue, dependendo do contrato, ter uma flexibilização dos prazos, e não há necessidade de aditivo, né, dos prazos entre implantação, apuração e medição. E os órgãos de controle estão sensibilizados. Eu me lembro que, quando começou, acho que foi a Sabesp que começou, no segmento de perdas, a fazer contrato de performance, o Tribunal de Contas já se manifestou formalmente com a empresa, elogiando e incentivando esse modelo de contratação. E é uma operação ganha-ganha para todo mundo. A empresa, ela consegue executar o seu projeto, a empresa que eu vou ser a Sabesp, a Sanepar, a Corsan, e o parceiro também consegue ser remunerado a partir do momento que ele é eficiente. Então, ele tem que provar que ele é eficiente para ele ser remunerado. Eu, assim, enquanto representante da nossa Câmara na ABS, enxergo esse realmente um dos pilares e um futuro da eficiência energética. Então, é isso aí, pessoal. Eu queria aproveitar também e fazer 2 convites para vocês. Entrem no site da ABS, participem aí da nossa Câmara, né, entrem em contato conosco, e convidá-los também agora para o 32º Congresso da ABS, que será em Belo Horizonte, de 21 a 24 de maio. As informações também estão no site da ABS, e teremos um painel voltado lá à eficiência energética, com aderência ao novo marco legal do saneamento, vai ser muito bacana. Estou à disposição aí para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Muito obrigada. Obrigado, André. Vamos chamar o segundo palestrante, o William, da Century. Ele vai falar sobre novas tecnologias digitais da Century
novas tecnologias digitais de análise de descarbonização, sobre o aspecto da ESG. Então, a palavra é sua, tem 20 minutos. Então, bom dia a todos. Agradecer aqui pela presença, agradecer ao professor Enio também, com quem eu trabalhei bastante. Agradecer também a organização pelo convite, primeira vez que estou palestrando, então estou um pouquinho nervoso. Mas, bom, vamos lá. O tema aqui, eu acho que vai englobar muita coisa, mais a parte de software do que a parte de hardware, mas desde o começo do trabalho, quando estava desenvolvendo, até conversando com o professor Enio, eu senti muito essa necessidade de, além de avançar no desenvolvimento do hardware, então, seja em painéis solares, em turbinas eólicas, eu acredito que a gente pode também desenvolver muita coisa na parte digital, na parte de software, para auxiliar o melhor o uso disso. Então, com isso, a temática do trabalho foi justamente essas novas tecnologias digitais, com análise de descarbonização. E tudo isso vinculado ao ESG, que foi a chave central do trabalho. Então, apenas uma agenda, né? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Bom, sou formado pela Mauá em Engenharia Mecânica. Tive muita vivência na parte de energia por conta dos professores. E aí, logo em seguida, tive um interesse muito grande pela pós-graduação na Poli, pela parte de energias renováveis. E, atualmente, eu sou desenvolvedor de tecnologias digitais dentro da Accenture Song, que é o braço da Accenture na qual eu trabalho. Então, basicamente, essa é um pequeno currículo meu, uma apresentaçãozinha simples. Então, assim, a introdução do trabalho, como eu falei, ela é justamente fazer uma discussão, né, trazer uma discussão e mostrar as vantagens dessa tecnologia digital que nós temos já. Ela já existe, algumas empresas já disponibilizam esse tipo de serviço. E, com isso, trazendo a utilização dessas ferramentas, obviamente, a gente traz alguns objetivos mais específicos, que é justamente ter uma análise melhor, ter uma adequação melhor nas políticas do ESG, e tudo isso usando a eficiência energética. Então, só para dar vamos dizer assim, uma situada, porque o mundo tecnológico ele tem muitos termos que às vezes são vagos, às vezes são muito específicos, algumas definições ainda não estão bem conceituadas, mas assim, trazer para vocês. O conceito do ESG, acredito que todo mundo aqui já saiba, né? Como o professor falou, ele é uma outra análise na questão econômica, em que na década de 70 o que se via era apenas o lucro, então as empresas só focavam no lucro e não focavam nos outros pontos, até chegar em 2004, né, o presidente da ONU trazer esse conceito de ESG, que é justamente para contrapor a visão do shareholder, né? Então, trazer o stakeholder, que não adianta só ter lucro se a gente não tem um ambiente propício, políticas transparentes. Então, todas essas questões começaram a ser levantadas e foi daí que o ESG partiu, né? E, obviamente, foi para eliminar um pouco das externalidades negativas, que realmente, apesar do dinheiro ser muito importante hoje, não é só isso, né? A gente precisa ter um ambiente saudável para produzir. E também utilizar o ESG como uma estratégia de negócio. Então, não adianta só ter lucro se só vai trazer, se o prejuízo também aumentar. Então, alguns pontos. E ficou muito marcado, né? O termo do ESG apareceu muito no Acordo de Paris, com suas políticas, né, de sustentabilidade, mas, obviamente, trouxe também algumas questões voltadas para a governança e para a parte social também. Então, tendo tudo isso em mente, a gente vai partir agora para o mundo da tecnologia. O cloud computing, ou computação em nuvem, é basicamente um serviço, ele é oferecido como serviço. Então, a gente tem diversas ferramentas, né, diversas utilidades, mas, basicamente, a computação em nuvem ela é vista como serviço. Então, temos o Google Drive, temos redes sociais, tudo isso são computação em nuvem. E aí, com isso, a grande vantagem da computação em nuvem é, basicamente, você ter
uma conectividade muito grande e uma facilidade muito grande também de acessar ela. Só que essa computação em nuvem, ela é dividida em alguns pontos. Então, aqui eu pontuo 3 pontos, são 3 camadas. A primeira seria o SaaS, que seria o Software as Service. Então, nesse ponto aqui, seria uma rede social, basicamente o que é a Meta, né, o grupo Meta, o Facebook, Instagram, o WhatsApp. São plataformas que você consegue acessar de diversas formas. Então, o WhatsApp, por exemplo, tem celular e não computador, Facebook, Instagram. Só que assim você só tem o armazenamento de dados e o acesso. Então, ele é mais limitado, mas ainda você tem já um acesso a dados e, enfim. A gente já vai para o próximo nível, que é o Platform as Service, que aqui, no caso, seria o Salesforce, que é a ferramenta com a qual eu trabalho, e vou explicar um pouquinho melhor lá na frente. Então, aqui você já tem um lugar onde você tem o armazenamento de dados, você consegue fazer edições nesses dados, você consegue acumular, consegue alterar, e consegue trabalhar com esses dados acessando uma plataforma. Então, voltando novamente, você consegue acessar do celular, do computador normal. E temos também a última, que é o Structure as Service, que basicamente, né, para explicar um pouquinho melhor, funciona como serviço de TV a cabo. Sei que é antigo, falando de tanta tecnologia, mas dando um exemplo antigo, mas é basicamente um serviço onde você entra em contato com uma empresa e você monta a sua plataforma, monta a sua estrutura. Então, se eu não quero uma funcionalidade específica, você não inclui. Então, tem esse outro tipo de computação em nuvem e voltando, tem também o acesso aos dados, às edições, ele vai subindo os níveis, mas aqui você meio que faz ao gosto do cliente. Então, apresentando tudo isso, vou falar um pouquinho do Salesforce, específico do NetCloud Zero. Salesforce ele é uma plataforma de CRM, ou seja, de gestão de relacionamento com o cliente. Então, tudo que você trata com o seu cliente, você pode usar essa plataforma para registrar compras, oportunidades, enfim, muita coisa que está envolvida assim, com pós-venda na indústria ou com qualquer relacionamento com ele. Aqui o Net Zero Cloud ele é basicamente uma plataforma em que você acaba imputando alguns dados sobre, por exemplo, o uso de energia, os protocolos do GHG, então, se é escopo 1, escopo 2, escopo 3, o quanto de energia você consome, o quanto de energia a matriz energética, por exemplo, da empresa, ela produz, e com isso, através de alguns algoritmos e alguns fluxos, ele acaba já gerando um cálculo de quanto de emissão de carbono você está gerando. E aí a gente começa a entrar muito no mundo do ESG de novo, né? Então a gente tem a questão da descarbonização, ele faz o cálculo. E o interessante disso tudo é que ele traz muitas informações sobre tudo. Então, assim, você pode imputar diversos dados de diversas maneiras, ele vai fazer todos os cálculos e trazer a quantidade de carbono que é emitida e, futuramente, através das estratégias, você consegue fazer o cálculo de quanto você, alterando a sua matriz energética ou alterando alguns processos dentro da empresa, você consegue reduzir. Então, com isso, você tem, obviamente, créditos de carbono, economia, em questão de geração de energia, enfim. Tem diversos pontos que o próprio software, a própria plataforma, ela já traz para vocês. Então, além dessa plataforma, só para não falar que estou puxando o saco do meu trabalho, tem um outro serviço pela Microsoft que chama The Green Premium. O que ela faz? Basicamente, ela faz o cálculo do quanto você gastaria mais para usar uma fonte renovável ou uma fonte verde. Então, atualmente, algumas fontes acabam sendo mais caras do que as fontes fósseis, né? Então, as não renováveis, mas esse custo depois ele é compensado. Então, aqui no slide a gente pode até mostrar que o bloco verde ele é realmente o custo extra por ter uma energia verde.
E em uma análise simples, você tem uma diferença de 2 centavos de dólar pelo uso de matrizes renováveis e uso de matrizes não renováveis nos Estados Unidos. Então, no momento em que você paga 13 centavos de dólar numa fonte não renovável, pagando 15, você acaba compensando esse custo. Então, assim, é uma ferramenta que, obviamente, ainda está em desenvolvimento, ainda tem muita análise a ser feita, e tem algumas desvantagens que eu vou apresentar também mais para frente. Mas o ponto aqui é justamente mostrar que atualmente já existe muitos softwares que tratam também a questão da eficiência energética, da redução de custos, e para viabilizar também melhor essa análise. Então, partindo para o desenvolvimento, o que tudo isso significa, né? Porque a gente faz muitas pesquisas, mas vamos juntar as peças. Segundo um diretor em Londres, da Accenture, ele mostra que a eficiência e a digitalização elas estão andando juntas, e ele divide isso em 4 pilares. Para ser um pouquinho mais breve, os 2 pilares, que são os 2 blocos superiores, basicamente falam para a gente reanalisar o nosso processo e automatizar o nosso processo. Então, obviamente, colocar mais tecnologia, colocar sensores, tudo isso que esteja interligado já com a nuvem, ou seja, a utilização de tecnologia IoT, sensores mais precisos, tudo isso acaba ajudando muito na questão da eficiência. Por exemplo, teve um caso no metrô de Madrid que, com só a adequação de alguns sensores na estação em Madrid, por conta do calor, o software já conseguia retornar com 72 horas de antecedência a quantidade de energia que a estação de metrô iria utilizar por conta do ar-condicionado. Então, isso já começa a trazer algumas previsões do quanto a gente vai gastar e do quanto a gente vai consumir. E aí a gente consegue trabalhar adequando também da melhor maneira a fonte de energia, como vai ser utilizado isso. O terceiro passo, ele fala para realmente jogar tudo para a nuvem, por conta de servidores, por conta da computação, em que no momento em que você utiliza a tecnologia cloud, você não precisa de servidores em todos os pontos do mundo. Você tendo um ponto focado, você acaba gastando menos energia e tem uma eficiência maior. E por último, que é o que eu vou trazer nos exemplos também, é justamente a parte de dados e análise. Com todas as informações, vocês acabam tendo uma análise muito melhor, e com isso dá para tirar mais insights e a partir desses insights traçar uma estratégia muito melhor. Então, tem muita coisa envolvendo que está junto entre a eficiência e a digitalização. Então, algumas desvantagens. Eram 3, mas como as coisas são tão rápidas hoje, já estão caindo para 2. A primeira é a definição de Net Zero. O diretor de sustentabilidade da Microsoft, ele fez uma palestra pelo TED, em que ele cita que hoje ainda temos que debugar essa questão do Net Zero. Debugar seria arrumar, no termo de tecnologia. Então, o que ele fala? Ele fala que nós temos 3 grandes bugs, 3 grandes erros. A indefinição, que está caindo por conta da ISO. A ISO já lançou um artigo onde ela padroniza o que seria o Net Zero, quais são os termos. Então, a gente já está tendo uma padronização nisso. E está caindo esse primeiro ponto. O segundo é justamente a indefinição das medidas. Então, em alguns lugares são quilowatts, em outros lugares é uma outra unidade de medida. Então, a conversão acaba tendo uma perda. Então, apesar de ser mínima, isso vai prorrogando. E o último é justamente que a questão mais central. O Lucas Joppa, ele fala que os softwares eles não são efetivos. Por quê? Porque os softwares eles não trazem a solução para a gente. Eles não vão falar, você vai ter que desligar a luz aqui, ali, colocar o ar-condicionado mais frio, mais quente. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, você está consumindo tanto e está gerando tanto. Então, esse é o ponto. O que interfere é realmente a análise, o que as empresas precisam fazer. E o ponto é justamente esse. As empresas hoje, elas não estão reduzindo a emissão, elas estão postergando. Então, em vez de você trazer uma solução para a redução, vai falar, não, vamos tentar fazer de uma outra maneira em que o investimento compense e
a gente acaba não trocando algum software, algum hardware ou adote alguma outra medida. Não, vamos só tentar reduzir o consumo. Isso acaba sendo postergado. Então, aí que está, o software ele acaba não ajudando nisso. E além de outra desvantagem, essa aqui, para vocês terem uma noção, é o fluxo de todo o cálculo que o Salesforce faz. Então, assim, é muita coisa, e tem muita variável envolvida que pode ser considerada, que não pode ser considerada, que está presente no software. Às vezes, aparecem coisas que não estão. Então, assim, isso leva ao erro. E, obviamente, o erro acaba afetando em algum ponto ou não. Então, temos algumas desvantagens ainda dessa tecnologia estar tão recente. E agora apresentando alguns exemplos de caso que eu acho interessante mostrar que, apesar de todos os problemas, esse software, esse tipo de software, ele pode ser aplicado em tudo quanto é área, não basicamente só a indústria ou serviços, enfim, em tudo. A Dentsu, ela é uma empresa neozelandesa de serviços publicitários, então ela faz propaganda, enfim. E ela resolveu adotar uma medida mais drástica em relação à redução de carbono e resolveu adotar o Salesforce. E com isso, com pouco tempo de uso, utilizando, registrando todas as suas atividades, ela já teve uma redução de quase 34% na emissão de carbono e no consumo de energia. Então, assim, em pouco tempo. Obviamente que foi 34% fora do horário de pico, né? Então, ainda tem muito a desenvolver. Mas, poxa, 34% de redução com pouco tempo de uso, isso daí já chama um pouco de atenção. Então, essa é uma das vantagens de você usar esse software. Ele acaba já trazendo muita informação. E aqui é um exemplo de caso da Mastercard. A Mastercard é uma empresa muito maior, ela oferece serviços, e seus vendedores precisam viajar. Então, assim, um exemplo bem rápido. Uma equipe de sustentabilidade da Mastercard vai entrar nessa plataforma, vai imputar todos os dados. Então, seja visitas, seja o tempo que a empresa está funcionando, não está. E o software ele acaba fazendo todos esses cálculos. Um exemplo, puxando o exemplo básico aqui. O analista ele resolveu anotar todas as informações voltadas para uma viagem. Então, você vai ter uma viagem de avião, você vai ter um hotel, você vai ter um transfer, você vai ter tudo. Tudo isso é computado na emissão de carbono. Então, ele acaba imputando. Com isso, o software faz o cálculo e você, o grupo de analistas voltados para a sustentabilidade, adotam as metas. Então, vai colocar algumas metas voltadas para a redução de 2%, 3%, escopos 1, 2 e 3, e tudo isso é possível imputar na plataforma, e a plataforma vai começar a fazer toda a análise. Com isso, a partir das informações e a partir da análise, o programa ele já consegue calcular o que você precisaria fazer para reduzir a sua emissão de carbono, o quanto você reduziria, e aqui ele faz até o cálculo e traz estimativas você adotando fontes de energia renovável. Então, por exemplo, agora eu quero adotar 30% de energia solar. Você imputando na plataforma, ele traz o cálculo e a curva baixa mais ainda. Então, basicamente, é tudo isso. E o que a gente pode concluir? Bom, o tempo todo eu estava falando da apresentação aqui e sempre envolveu algum ponto voltado à política ESG. Então, seja sustentabilidade, seja economia, seja a parte social, que envolve muita coisa. Então, assim, isso está diretamente conectado com as questões do ESG. Também tem a presença em diversos setores. Acabei de mostrar que uma empresa de publicidade está utilizando esse software e conseguiu reduzir a energia, então ser mais eficiente. Então, isso que é interessante, hoje ter essa eficiência de energia independente do setor que você está. Obviamente que os exemplos que eu apresentei mostraram que teve um consumo mais eficiente, aumentou também a eficiência, como, por exemplo, o metrô de Madrid. Tem um fluxo muito grande, você conseguir, em 72 horas antes, ter uma estimativa do quanto você vai gerar e conseguir adequar isso sem ter perdas
ou gastos desnecessários, é muito bom. E o único ponto negativo de tudo isso é que, assim, ainda tem muito espaço para desenvolvimento. Então, hoje é bom, mas ainda com alguns ajustes, arrumando os erros que estão presentes, padronizando um pouco mais as medidas, padronizando um pouco melhor também os conceitos, eu acredito que isso vai ajudar muito mais. Então, basicamente, essa foi a apresentação. Não quero fugir muito aqui do tempo. E quero agradecer a organização novamente pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, William. Vamos passar para a próxima palestra. A Estela Testa, da ABIMAC, vai falar sobre o lançamento da norma brasileira ABNT PR 2030 ESG. A palavra é sua, Estela. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para vir aqui falar da ABNT, da norma ESG. E, num primeiro momento, eu pensei, bom, vou chamar alguém da ABNT, porque eu sou da ABIMAC, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, mas, como eu estou, nesse momento, implementando a norma na empresa, eu quis enfrentar esse desafio e espero trazer alguma informação útil para vocês. Convidei a Luciana Oric, que é da Circular Química e é da comissão da ABNT agora para a definição dos KPIs da norma. Então, se tiver dúvidas, a gente tem como saná-las. Bom, aqui foi falado, a Samira falou que não dá para voltar atrás, né, em relação à eficiência energética e também ao ESG, né? Estamos todo mundo juntos nessa jornada, nesse processo agora, porque não tem volta mesmo, Samira. E a gente parte aí do conceito da sustentabilidade, né, que isso já está muito incutido na gente, nos nossos filhos, né? Então, de ser sustentável como cidadão, mas o caminho levou a sustentabilidade para as empresas, né? A sustentabilidade corporativa. Então, nós, como empresas, temos que pensar em ser sustentável. É um desafio a mais. Mas isso fica muito solto. Então, é aí que nasce o conceito do ESG, que é realmente para trazer métricas, para trazer critérios, para a gente poder mensurar e monitorar o que nós estamos fazendo em relação ao ESG, em relação à sustentabilidade. Conforme o José falou aqui da comissão de Brundtland, onde chegou-se a uma conclusão que a gente não pode exaurir os recursos naturais e deixar os nossos filhos e netos sem possibilidade de continuar vivendo nesse mundo. Logo depois veio a ECO 92, no Rio de Janeiro, onde a gente começou a conscientizar que as empresas teriam também que estar agindo. E a ONU, em 2004, fortaleceu o conceito do ESG, né? Ele trouxe esse nome para a gente. Em 2015, tivemos o Acordo de Paris, e 2017, a COP 27, onde a gente começou a falar dos inventários de carbono e os acordos globais sobre a emissão dos gases de efeito estufa. Aqui são alguns conceitos que estão na norma da ABNT, que eles nos conscientizam, eles nos dizem o porquê, mas eu acho que o mais importante nisso tudo é que eles nos dizem o como, porque o ESG é tão etéreo, a hora que a gente pensa assim, é tanta coisa, é transversal, né, está em tudo, e a gente precisa, por onde eu começo, né? Onde eu começo a pensar aqui dentro da minha empresa, no meu quadradinho, a pensar nesse ESG. E a grande vantagem da norma é que ela dá a trilha para a gente, ela dá o caminho para a gente. E o que tem de mais bacana, nós brasileiros podemos nos orgulhar, porque a gente faz muita coisa boa, é que somos os primeiros. É a primeira norma que tem no mundo para implementação do ESG. Então, isso é um passo à frente. E isso é corroborado pelo IBGC em relação à governança, em relação à governança das empresas, porque eles trazem esse conceito forte do ESG
para dentro do board, para dentro dos conselhos, para a cabeça do CEO, porque isso tem que ser uma coisa top-down, né? Os CEOs têm que estar convencidos dentro da empresa para que tudo, e engajar toda a empresa para que isso realmente aconteça. A lógica da estratégia do ESG, colocado pelo IBGC, é primeiro você tem que ver o propósito seu, o propósito da sua empresa. Depois você tem que ver as partes interessadas, os stakeholders, como o William falou, né? Então a gente tem que sair só do lucro para o acionista, mas e tem que pensar em todos os envolvidos, funcionários, a cadeia de valores, temos que pensar em todos os envolvidos. Depois, a materialidade e os objetivos, metas e indicadores, que é o momento que a gente está lá na empresa implementando a materialidade e as métricas. Depois, a comunicação e engajamento. Por quê? Essa comunicação ela é importante, não como o greenwash, que tem sido muito falado aí, quer dizer, não falar daquilo que nem faço, ou falar daquilo que faço e que não conta, mas falar daquilo que faço, mensuro e monitoro. E engajar tanto os meus funcionários como os meus clientes. Hoje ainda está sendo uma opção, né? Mas daqui a pouco, quem não tiver critérios ESG dentro da empresa vai começar a ser cortado. Hoje está sendo um convite. Então, temos que comunicar isso para que seja sabido que estamos trabalhando nisso. Os benefícios da adoção do ESG, isso aqui foi trazido por Harvard, que ele sai um pouquinho só do ESG e ele coloca também o financial, o econômico. Porque no frigir dos ovos e no passar da régua vai ter um fator de custo de investimento para que você coloque esse ESG em prática. Mas o retorno também certamente virá, porque você só vai perenizar a sua empresa se você tiver os critérios ESGs implementados e monitorados dentro da sua empresa. Então, as dimensões do ESG que a gente fala. Então, nós estamos falando do ambiental, impactos de uma empresa no meio ambiente, o social, que é a relação da empresa com seus colaboradores, e a governança. A governança é um assunto que a gente nem tem falado tanto, né, quando fala em ESG, mas a gente tem que lembrar que ele é a ética. Eu acho ele importantíssimo, né, a hora que a gente fala da ética dentro da empresa, para não sermos pegos de surpresa, como tem acontecido aí com grandes corporações que não agiram com ética dentro da empresa, né? Isso acaba a perenização de uma empresa e prejudica muita gente. Aí entra a ABNT e a grande vantagem dessa norma, que é nos dar um caminho para como colocar isso dentro da nossa empresa. Então, eles trazem os eixos, que é ESG, e trazem os temas, por exemplo, mudanças climáticas, e nos trazem os critérios, por exemplo, eficiência energética. Então, quem tiver interesse em ver, bom, o que tem a norma, a eficiência energética? Dentro da norma, você tem sugestões de como realizar a eficiência energética dentro da sua empresa. Então, aqui, nós temos no eixo ambiental o tema das mudanças climáticas, recursos hídricos, biodiversidade, economia circular, gestão ambiental. Hoje, a norma traz esses temas. Não é limitado a isso. É claro que a empresa pode achar outros temas que ache também interessante, importante, ou que tenha a ver com ela trabalhar esses temas. Eles trazem os critérios, né, dentro da mudanças, a mitigação, adaptação, eficiência energética, recursos hídricos. Temos o eixo social, com os seus temas, diálogo social, desenvolvimento territorial, quer dizer, se preocupar com o seu entorno, com a sua cidade, se você está numa cidade pequena, ajudar a cidade, enfim. Direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, que a gente tem trabalhado bastante isso também, relações práticas de trabalho, promoção de responsabilidade social na cadeia de valor. Nós já estamos hoje sendo solicitados por clientes importantes do que estamos fazendo no ESG. Quer dizer, estamos em 2023. Eu já tenho certeza que 2025 só vende quem tiver o ESG implementado. Vai ser rápido agora, né? Demorou para isso virar para se concretizar, mas agora certamente vai ser rápido. E o eixo da governança, que é da ética, né? Momento importante para se falar disso, para
Isso aí realmente é muito importante. A governança corporativa, a conduta empresarial, o compliance, programa de integridade, práticas de anticorrupção, as práticas de controle e gestão, a transparência na gestão e todos os possíveis critérios citados na norma, né? E, quer dizer, é realmente um caminho muito interessante que ele nos deu aí para trilhar, para a gente não ter que ir procurar isso em tantas literaturas. Então, o que a norma diz? Como integrar o ESG na organização? O primeiro passo é conhecer, né? Entender o que você faz, o que você tem, entender o que diz a norma, como fazê-lo. Depois, ter a intenção estratégica, porque isso participei, inclusive, nesse fim de semana do IBGC e foi falado muito claro, isso tem que estar no plano estratégico da empresa, para funcionar. Não adianta você pegar uma empresa e querer colocar dentro de um plano já feito. Você, quando for pensar a empresa, ela já tem que ser pensada com um plano estratégico com o ESG. Diagnosticar, ver o que você já faz, porque muitas das nossas empresas já fazem muita coisa dentro de ESG, mas está solto. Lá um departamento faz o projeto anticorrupção, o outro está vendo como fazer a eficiência energética. Hoje nós temos que pôr tudo isso junto. Planejar, fazer a materialidade, os objetivos, metas, indicadores. Essa é a parte prática, aquela de sentar e começar a escrever, é uma parte importantíssima. Depois, o passo 5, implementar, medir e monitorar, relatar e comunicar. São os caminhos aí para colocar o ESG dentro das organizações. E lembrar da dupla materialidade, né? Nossas empresas interferem no mundo, o mundo interfere nas nossas empresas. Então, você tem que pensar o que uma inundação pode fazer, dependendo do lugar onde você está. Então, tem diversas coisas acontecendo no mundo que podem interferir com as nossas empresas. E a gente interferir no mundo. Então, o modelo de avaliação e de direcionamento tem como objetivo permitir que a organização identifique e reconheça seu estágio de maturidade em relação aos critérios ESG. Então, a gente vem o elementar, que é o estágio 1, que a norma cita, que é aqueles que seguem a legislação. O estágio 2 é quando você começa a pensar no assunto da sustentabilidade. O estágio 3 é quando você já tem itens de ESG sendo trabalhado na sua empresa e você começa a gerenciar isso, que é o que eu acredito que a empresa que eu trabalho está. O estratégico, onde você coloca isso no planejamento estratégico da sua empresa. Quer dizer, você já trabalha com propósitos, com metas, métricas, direcionada para ser uma empresa ESG. E depois o transformador, aquele que muda, né, que realmente contribui para o meio ambiente, que recebe contribuições dentro da sua empresa. Então, eles dão uma metodologia para que você consiga verificar em que estágio você está. E o que dizem, né, os CEOs, porque, lembrando, é um assunto top-down, todo mundo tem que estar envolvido, não adianta criar um departamento, contratar uma pessoa e falar, pronto, vamos ter o ESG. Precisa estar todo mundo imbuído. Então, aqui o Marcelo Gleiser fala, para que nosso projeto de civilização continue, temos que repensar nossa relação com o planeta, né? Porque, senão, nossos netos não terão um futuro brilhante. É preciso ser sustentável. A Ana Bogos fala que a coragem e a curiosidade têm que fazer parte da jornada de evolução. Eu falo que não há... eu falo que a gente destruiu muito, né? A história e a civilização destruiu muito o nosso planeta. Agora, não basta a gente só não destruir. A gente vai ter que achar maneiras de reconstruir, de compensar o planeta disso, do que fizemos. Aqui nós temos a Sanda que fala o que é medido é feito. O João fala isso, porque o que não é medido, não é feito. Não pode ser algo etéreo dentro da empresa. Isso tem que estar sendo medido e monitorado. Medir progresso e ter os objetivos claros é essencial para construir uma agenda clara de impacto ambiental, social e de governança. Por mais ambiciosa que algumas metas possam parecer em um primeiro momento, temos que ter essas metas. Aqui é uma brincadeira onde a gente mostra um elefante e, se você está muito perto, se você não enxerga o todo, o rabo poderia ser uma cobra, o pé poderia ser uma árvore, e se você conseguir ter uma visão mais
integral, né, mais holística, você vai conseguir ver que é um elefante. Então, que a gente precisa se envolver com esse todo da sustentabilidade e trazer ele para a gente, trazer a nossa responsabilidade. Temos que ter estratégia. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória, mas temos que ter tática. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Agradeço muito. Se tiverem perguntas. Obrigada. Obrigado, Stefano. Eu vou tentar fazer um resumo breve aqui das 3 apresentações. Eu notei que a palavra norteadora das 3 é o ESG, né? Todo mundo notou isso. Mas são visões um pouco distintas, né? Uma mais voltada para o setor de saneamento, né? Com toda uma infra de apoio, de treinamento, estudos de casos, né? Mostrar que funciona, né? Uma outra apresentação mais voltada ao uso da inovação, do cloud computing. Hoje se fala muito da inteligência artificial, né? Você olhar na internet, hoje o tema da discussão é o chat GPT, né? Isso fica como uma pergunta para você depois. E uma outra uma visão mais global, né? De criar normalização, né? Sobre o conceito de ESG, para que as empresas incorporem esse conceito e tenham maneiras de medir, verificar, fazer gestão, né? De uma maneira mais organizada, vamos dizer assim, né? Então, eu não sei se eu abro para a plateia ou eu faço provocações. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu tenho várias perguntas aqui. Os 2 microfones estão à disposição. É só erguer o braço e apresentar de forma objetiva acerca do tema que a gente tratou aqui. Fica à vontade, por favor. Se apresenta também, fala o nome da instituição, talvez. Bom dia a todos. Sou José Luiz, sou representante da empresa da ESCO 3E Soluções. Parabenizo a todos pelas palestras. Minha pergunta é para a Andréia. Referente, você falou ali sobre a geração de energia, né, utilizando as turbinas, e pensando em uma Sabesp, por exemplo, o tratamento de esgoto, né? Eu não posso fazer uma utilização dos gases ali para uma produção de um biogás, de uma cogeração. A Sabesp tem investido nisso? Como que é a visão da Sabesp nesse parâmetro de geração pela decomposição ali dos gases? Obrigada pela pergunta. De maneira corporativa, a Sabesp vem já estudando, mapeando esse segmento e essa possibilidade, né? Então, essa aplicação dessa tecnologia de se tratar os gases, né, gerados no tratamento de esgoto para gerar energia, ela vai ser agora, em 2023, tratada de maneira corporativa, acho que pela área de novos negócios. Legal, obrigado. Mais alguém? Oi, bom dia a todos. Meu nome é Caterine, eu estou aqui representando a Anfávia. Eu queria fazer uma pergunta para o William sobre o sistema do Salesforce. É mais técnica, assim, de curiosidade mesmo. No caso, a Anfávia pensa em eficiência energética relacionada a automóveis, né, no caso. Então, a minha pergunta seria, eu conseguiria medir a eficiência energética de um automóvel e imputar dados sobre diesel e veículos e tecnologias automobilísticas, tipo peças de automóvel, no Salesforce, para ele me dar a eficiência energética desse automóvel, por exemplo? Bom, sim, de uma certa forma, sim. Então, vamos lá. O que teria que levar em consideração? A relação que, por exemplo, a indústria teria com o fornecedor.
porque aí envolve muita questão dos escopos, que é justamente os protocolos do aquele GHG protocolo, em que você tem as emissões diretas, as indiretas. Então, a partir disso, você já consegue levar em consideração o quanto de energia é necessária para gerar uma peça. Eu acredito que isso a indústria já tenha de uma forma muito simples, mas leva em consideração também a emissão de carbono. E aí, a partir disso, dá para ser feito um cálculo de quanto um carro tem até a sua montagem final, né, até chegar no pátio da indústria, o quanto foi demandado. E com isso também o quanto de carbono foi emitido. Então, de certa forma, sim. Obviamente que precisa ter uma estruturação muito grande. Então, no momento em que você tem essas informações e consegue imputar no sistema, é possível fazer esse cálculo. Tranquilo. Obrigada. Imagina. Tem um rapaz ali, ó. Bom dia a todos, eu sou o Marcelo, sou da Michelin, e eu tenho uma pergunta para a Andréa. Quando eu instalo uma turbina no sistema de bombeamento da Sabesp, eu acredito que eu crio uma perda de carga no sistema de bombeamento, correto? Então, isso aí, consequentemente, é uma perda de energia. E aí, perguntando como cliente Sabesp, e meu drive lá na Michelin é totalmente focado em energia e eficiência energética, se eu instalar um sistema de geração por turbina dentro do meu site, em linha com a tubulação da Sabesp, isso é possível? Isso não criaria para a Sabesp um problema por ser uma perda de carga na linha da Sabesp? Boa pergunta. Quando nós dimensionamos o nosso contrato, né, dimensionamos o nosso projeto, nós escolhemos 10 sites dentro da empresa, em que, inicialmente, nós analisamos pressão e vazão e o serviço de engenharia que isso envolveria para se instalar uma turbina. Então, respondendo a sua pergunta, para você Michelin, né, realizar o seu projeto, e se é uma adutora da Sabesp, eu recomendo que você submeta o projeto para a Sabesp para não ter problema de você danificar a nossa rede e comprometer o seu projeto. Ok? Mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta para a Estela aqui, já que ela não foi premiada ainda nenhuma pergunta. Estava tranquila. Acho que eu me expliquei bem. Então, eu tento fazer uma analogia assim, quando você fala em norma, com as normas ISO, né? Teve uma febre da ISO 9000, agora tem a 15000 também. Vai ter também algo desse tipo de acreditação da empresa para ter a ISO, da norma de ESG? Quais seriam os indicadores? A norma ela não para agora, né? Ela teve esse primeiro lançamento aqui e agora o comitê já começa, agora acho que no dia 23, para começar a fazer os KPIs. E vai ter a certificação, sim. Porque já teve até uma empresa certificada e eles vão dar continuidade na certificação, sim. Vai ser um fator importante de diferenciação. Obrigado. Mais alguém? Lá no fundo. Por favor. Lá. Débora pode levar? A Débora está levando lá, obrigado. Vamos passar o encerramento depois, professor, por favor, as nossas colocações finais, as ponderações finais do nosso painel, por favor. Tá bom. Bom dia, eu sou Patrícia Bittencourt, do Secov São Paulo, também atuei na coordenação da norma e parabenizo aí a Estela pela condução do painel e aos demais palestrantes também. Especificamente sobre sua pergunta, o nosso texto subiu para a ISO, então ele está sendo levado como colaboração do Brasil para um comitê internacional que vai estruturar nos moldes das outras ISOs. E no Brasil, nós já temos alguns produtos de certificação, embora a PR, que na verdade a gente chama de norma, ela não tenha requisito, mas já vemos a ABNT trazendo isso como um produto de certificação de avaliação de conformidade com a PR. Então, isso vai ser
A primeira certificação agora vai ser dia 23, vai ser entregue lá na Bahia. E, a partir daí, a gente imagina que outras empresas possam se interessar nesse processo. Fica só como uma complementação. E leve os parabéns da ABMAC para a ABNT. Foi uma ajuda incrível para as indústrias. Obrigada. E como as empresas se candidatam? Tem um portal, um site? Vou deixar a Priscila falar. Na verdade, existem certificadoras que estão trabalhando nessa linha. Uma delas é a ABNT, então eu convido a visitar a página de certificação da ABNT para entender quais são os critérios que foram elaborados com base na PR. Então, tem que entender o processo, aí tem uma autoavaliação, aí tem auditoria, tem todo um processo aí, procura a ABNT Certificação. Ok. Então, vou tentar terminar aqui esse painel. Acho que foi um painel muito instigante, aí, com ideias novas, né, de usar cloud computing, por exemplo, e também um posicionamento do setor de saneamento, né, preocupado com essas questões de eficiência energética, de ESG também, e essa apresentação também sobre a norma que está sendo concebida, lançada e à procura de interessados, certo? Acho que essa ideia de qualificar melhor as empresas quanto a todos esses desafios aí que nós temos de eficiência energética, transição energética, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e a sobrevivência do planeta, no fim das contas, que é um pouco o que disparou toda essa pressão, né? Antigamente a gente era meio patinho feio, né? A eficiência energética era um negócio meio olhado de lado, né? O pessoal até comentou na apresentação anterior, o pessoal focava mais. O Brasil sempre foi um grande produtor de energia, né? Energia hidrelétrica, né? Um exemplo para o mundo. E a eficiência energética aí com a experiência do Procel, né? Que foi implantada em 85, estamos falando aí de 35, 38 anos de experiência, né? E tudo foi meio pressionado pela crise do petróleo da década de 70. No Brasil, praticamente acordou para a questão da eficiência energética na década de 80. Né? Então, as coisas estão mudando rapidamente, a gente está sentindo isso, né? Com todos esses eventos catastróficos que estão acontecendo. E eu acho que é importante a frase que a Estela falou no final, lá de um CEO, se eu não me engano, que não é uma questão só de reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? A gente tem que reconstruir agora, a gente tem que pagar algumas contas aí, e aí que tem um grande dilema aí das COPs, né? Os países industrializados que poluíram muito tempo, eles não querem pagar a conta, né? E querem jogar a conta para os países em desenvolvimento. Então, esse é o grande dilema aí, porque se não reconstrói um mercado de carbono sólido, né? Eu tinha o protocolo de Kyoto, acabou em 2015, e está um negócio ainda meio nublado nessa questão da descarbonização e criação do mercado que o Brasil tem grandes chances de contribuir aí, né? Então, acho que foi muito bom o painel, gostei de participar, acho que tem desdobramentos aí. Então, agradeço a todos, agradeço à plateia também por ter assistido, e é isso aí. Obrigado. Um abraço a todos. Nós que agradecemos ao professor José Aquiles Baesso Grimoni, a senhora Andréia, o senhor William, a senhora Estela. Vamos tirar uma foto? Coloquem-se em pé, por favor. O Marcos vai tirar uma foto de vocês. Eu tenho aqui 6 sacolas. E me pediram, a Juliana me pediu para sortear. Só que nós não temos aqui nenhuma caixa de sorteio, nenhum Silvio Santos, nada disso. Então, eu vou fazer uma coisa democraticamente aqui, tá? Como é perfil do nosso país. Diga um número, por favor. Acertou, mas que coisa. Então, entrega uma sacola, por favor. Quem é que está fazendo aniversário hoje, amanhã, esses dias? Levanta a mão. A
Mas você acertou. Mostra o seu RG. Já mostrou. Não, não precisa. Estou brincando. Leva ali, por favor, Fabiola. Diga um número, por favor. Mas que coisa, né? Leva ali, por favor. Ali. 1, 2, 3, 4, 5. Você que está aí sorridente. Não, Juliana não. Juliana não pode. Juliana foi indeferida pela auditoria. Ele vai em frente aqui no sorriso. Tá? Posso cumprimentá-lo? Vocês dois aí, posso? Diga um número. Mas... Enio Cato, é impressionante. Vamos levar lá, por favor. Leva mais um, por favor. A gente tem... Lá, como é que você chama? Rodrigo, exatamente, Rodrigo, está aqui na minha lista. Temos mais uma sacola? Então me ajudem aí. Mais duas. A senhora aí. É a senhora mesmo que está... Não, ela falou não. Ah, sim, ok. Mais alguém se candidata a ganhar uma sacola? Eu vou, como só tem uma, eu vou dizer que é um presente da Eletronorte, é um livro muito legal sobre o Xingu, dos irmãos Vilas Boas, tá? Orlando aí que partiu durante a Covid, tá? Vocês vão gostar muito, e também tem um kitzinho aí, bem legal. Me ajudem, quem mais? Me ajudem vocês duas aí também. Para quem que eu dou a última sacola? Vai. Quem é que, dos homens aqui, vai, quem é que faz... Mas que coisa, eu ia chamar a senhora agora mesmo. Leva ali. Tá bom? A gente vai ter mais sorteios à tarde, eu vou ver aqui com o Enio uma forma, mas estão satisfeitos? Tá bom? Tá? Obrigado. Nós temos 1 hora nós temos que retornar às 14 horas para seguirmos. São 13 horas. Nós sugerimos que utilizem a praça de alimentação aqui do Shopping Frei Caneca, tá? Agradeço muito a todos vocês pela gentileza, por dividirem suas experiências. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio, em nome de toda a equipe da ABESCO. Bom intervalo. 14 horas nós retomamos com a sequência dos nossos painéis. 19º COBE, Congresso Brasileiro de Eficiência Energética. Obrigado a todos.